e depois eu vim para cá. Então, eu vou me apresentar e depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lorena Trazato, estamos aqui com o Diolene. Diolene, cuidado com o Diolene, porque eu não quero ser comparada. A Diolene. Pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. O que eu faço? Meu nome é Diolene Machado, eu sou designer editorial e sou professora dessa área também. Então, o que é um design editorial? Né? Eu faço capa, diagramação de livros, faço toda essa parte estética do livro, mas não só de livro, né? Também de revista, de jornal, mas a maioria é livro mesmo, né? E eu dou aula disso, eu tenho 2 cursos. Um é um curso em que eu ensino a pessoa a fazer capa e diagramação de livros, né? Design editorial, que é o curso Mestre da Diagramação, e o outro curso é o Kit do Diagramador Profissional, nesse momento, né, que ele é um curso profissionalizante que capacita a pessoa a ser um profissional empreendendo nessa área, né? Então, com planilhas, com documentos, todos os processos que eu uso para ser uma designer editorial bem-sucedida. Cara, para se fazer a capa de um livro, o que é necessário? Obviamente, tirando a parte de saber editar, né? Tirando essa parte, o que é necessário para fazer capa de um livro? Então, livros são coisas únicas, assim. A gente sempre pensa, um livro ele tem uma identidade própria. Eu falo que o livro ele é tipo o seu bebezinho, né? Ele é um filho com guarda compartilhada, né? Então, primeiro o pai desse bebezinho é o escritor e ele é a que tem a principal guarda desse filho. Vamos comparar aqui com analogias, né? Então, com a guarda desse filho, quando ele passa para mim, eu tenho que fazer a carinha dele, né? Então, eu tenho que entender o que esse escritor pretendia com esse livro, qual a aura desse livro, que história ele quer contar. Então, a capa, que é um dos aspectos desse design editorial, ele é pensado muito nesse sentido, né? O que esse livro quer transmitir? E dependendo do livro, tem livros e livros, né? Tem os livros didáticos, tem as biografias, tem as poesias. Então, cada tipo de livro, ele vai pedir um tipo de capa diferente. Claro que uma pessoa pode pedir uma coisa muito ligada à fantasia, né? Com personagens fantásticos para um livro didático, pode me pedir, mas eu vou aconselhar que não. Porque não vai transmitir aquilo que o livro vai entregar. Então, eu sempre penso que a capa ela tem que ser coerente com essa história que o livro quer contar. Porque senão você vai transmitir uma coisa e entregar outra, e o leitor vai ficar frustrado, né? Imagina, ele pega um livro com cara de livro de fantasia, ele pensa, agora eu vou embarcar numa história para outro mundo, e quando ele vê, aprenda a fazer as contas de matemática aqui. E aí a pessoa vai dar um bug, né? Então, a capa, ela é essa embalagem do livro, ela vende essa história inicial, então ela tem que ser pensada para ter coerência. Então, o nosso trabalho com design editorial, muitas vezes eu falo que é de educar. Você vai virar um educador de qualquer forma. Que é educar esse escritor que às vezes ele não tem essa percepção, né? Para que ele entenda que o livro, apesar de ser dele, ele, em algum momento, ele vai jogar no mundo como um filho e esse filho vai ser de todo mundo. Então, a pessoa precisa, ela precisa entender que aquele livro, ele tem a personalidade própria e ele precisa ser criado de acordo com o que ele está pedindo, sabe? Então, para criar uma capa, eu penso em muitos elementos, não só técnico, né? Pegar o Photoshop, pegar o InDesign, um programa técnico, isso aí é o menor dos problemas. Primeiro eu tenho que brifar, eu tenho que entender com esse escritor tudo que ele quer e tudo que o livro quer ser. Ele tem personalidade, ele diz, eu quero ser assim. Então, toda essa história, quando eu entendo tudo isso, aí eu vou para as etapas de achar a tipografia que dialoga melhor com aquele tema, achar se vai ter imagem ou se não vai ter imagem. Eu adoro capas tipográficas, eu sou uma designer minimalista, mas nem sempre eu posso vender meu peixe para isso, né? Então, às vezes eu uso imagem, às vezes eu uso só tipografia. Então, tem várias coisas que a gente tem que pensar. E também tem a questão da simbologia, né? Então, trazer esse elemento para a capa que vai entregar uma parte, mas não vai entregar tudo, entendeu? Que vai entregar algum elemento aqui,
mas que não vai entregar a história inteira. Então, eu falo que a capa, ao mesmo tempo que ela tem que chamar aquela pessoa para ler, para ser convidativa, eu acredito que ela não tem que entregar tudo, né? Tem que entregar a história. Tem que entregar o final ali na capa. Cara, totalmente, mano. O problema também de muitos livros, assim, de suspense é o título, tá ligado? Pô, é muito difícil esse título pra muito suspense, porque você tem que entregar algo, mas não tem que entregar a história, tá ligado? E é muito complicado isso. Mano, eu queria te perguntar, como, por exemplo, para livros de suspense, terror, ou, sei lá, fantasia também, que você falou, né? Fantasia, eu vou pegar esse exemplo. Você faz capa minimalista, né? A gente sabe que fantasia é uma parada, pô, fantasiosa, é aquela coisa de castelo, personagem. Então, para a capa minimalista é muito complicado, né, fazer. Na sua opinião, as capas minimalistas, elas não combinam com algum tipo de gênero? Ou você acha que, pô, depende da história? Sim. Eu acabei de falar, assim, que cada livro é um livro, né? Se eu for generalista, assim, eu posso falar de algumas experiências. E como eu falei, assim, eu sou também camaleoa, né? Tenho o que eu gosto, mas eu não sou artista. Tem um autor chamado Richard Handel, que é uma referência do design do livro, que ele sempre deixa claro, assim, que um design, especialmente um design de livro, ele não é um artista. Porque artistas fazem o que querem, nós não. Fazemos o que o livro, que o escritor e que a editora quer. A gente não tem que querer, não. Então, eu, Jolene Machado, sou uma designer bem minimalista, mas eu sei que nem sempre cabe, né? E eu acho que também, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente está fazendo um livro e que eu quero ser, a escritora também é minimalista, ela pode trazer um elemento, um vetorzinho, um toque ali para aquela capa que vai chamar atenção. O título, super chamativo, né? E aquele ícone ali que a pessoa fica intrigada. Então, é possível, mas eu acho que tem que ter a ver, assim, são esses vários elementos que eu estou pensando aqui para trazer. Mas quando eu estava falando para você, eu lembrei dessa capa aqui. Cara, muito bom. Que esse livro, ele é horripilante. Eu diagramei ele morrendo de medo, sério, sério. E ele é Encontro Paranormal. E assim, eu falava, cara, eu acho que esse rapaz, ele jogou um espírito dentro do livro. Eu diagramava assim, eu sou muito medrosa. Então, e aí eu calhei de ler um pouquinho e dentro, olha, eu fiz uma diagramação, como eu fiz capa de diagramação, então todo o projeto é meu, né? Então eu consegui trazer essas aberturas, as fontes com sangue escorrendo, a capitular escorrendo aqui, né? Claro que se pudesse ter sido colorido ia ser ainda melhor, né? Mas assim, trazer um pouco dessa experiência para o design do livro. E não é uma capa com muitos elementos, mas ela tem uma imagem forte e uma tipografia que combina com a história, né? Mas ele não é tão minimalista assim, vamos dizer assim, né? Como uma capa assim, vamos dizer que essa capa é bem minimalista, né? Mas não é a mesma história, não é a mesmo... Tem uma mais minimalista aqui que é do design do livro, peraí. Essa capa do design do livro aqui, ó, ela é bem minimalista com um ícone que diz tudo, entendeu? É disso que eu estava falando. Com um ícone que diz tudo aqui, né? Porque até isso aqui é o desenho desse livro. O desenho inicial desse livro é isso aqui. Então, assim, é uma capa que fala pra caramba com pouca coisa, né? Cara, eu queria te perguntar, você lê os livros antes de fazer a capa? Porque você precisa saber como que é, né, mano? A galera te manda pra pensar na capa? Ou não? Essa é a pergunta que eu tento evitar. Sendo brutalmente honesta, vamos lá. No início da minha carreira, eu sou uma leitora compulsiva, né? Porque, claro que... E o Richard Handel também fala sobre isso, que não se pode fazer um bom design do livro não sendo leitor. Então, essa profissão, ela prescinde, sim, que você goste de ler, ou que você leia, pelo menos, né? Que não goste. Então, no início dessa carreira, eu lia tudo que chegava. Então, eu ia lendo, eu ia diagramando, mas tem alguns vieses. O principal deles é o tempo. Como isso é um serviço, se você ficar lendo todos os livros que você diagrama, você vai levar muito tempo. Eu já diagramei livros de 900 páginas, de mais de 1000 páginas. Imagina você ler e diagramar.
né? Então, assim, você vai se perder do seu trabalho objetivo. Inclusive, no kit do diagramador profissional, eu falo muito disso, que como profissionais nós precisamos ter mais objetividade. Senão, a gente vai ficar envolvido na nossa paixão. Tem esse viés, tá? E tem um viés mais delicado, que eu leio desde os 6 anos. E eu tentava ler aos 3. Então, quando eu era bebezinha, eu tinha meu gibizinho e eu lia as historinhas. Eu era nesse tipo, tá? Então, se eu sou tão compulsiva e leio a vida inteira, eu tenho um músculo de leitura muito grande. Então, quando vem um livro muito raso, ele me dá muita preguiça. Então, assim, aí eu começo a ler, faltou aqui um Machado de Assis, né? E aí eu fico um pouco... Então, no início mesmo, com o meu temperamento, tem um temperamento um pouco forte, assim, e aí na editora falava, não publica esse livro, é muito ruim. Então, horrível, tipo de coisa que eu dizia, né? E aí o editor, ele me educou muito, ele disse, Jolene, esse é o legado da pessoa, é o que ela quer falar. Quando eu falo isso, é porque tinha alguns livros delicados, sabe? Que falavam de temas delicados, pesados, incentivo a fumo, esse tipo de coisa, sabe? Então, eram livros impactantes que eu não gostava da leitura, mas também eu não gostava do tema, enfim. E ali eu me envolvia demais. Então, tem esse viés que eu acho que a gente precisa saber dividir as coisas, porque, especialmente quando você empreende no design editorial, você vai entender que você não vai fazer capa de diagramação de livros só que você quer, o que é a sua bandeira. É como se você fosse um advogado. Meu marido é advogado, e eu falo assim, quem você vai defender agora nessa briga? Você está do lado da esposa com o filho, ou do marido que está processando a esposa, enfim. E como uma advogada do livro, eu tenho que defender a causa dele naquele momento, embora muitas vezes não seja a minha, né? Cara, você falou que você normalmente evita essa pergunta, né? Eu queria saber, se você quiser responder, fica tranquilo, mas assim, você evita essa pergunta, porque se você falar para a pessoa que você não lê, por exemplo, um livro, porque você falou que você não é muito dura, né? Então, eu acredito que hoje em dia você não fale, pô, galera, por que mais esse livro? Eu acredito nisso. Mas você evita essa pergunta porque você acha. Se a pessoa achar que você não lê, ela vai evitar. Isso daí porque você não precisa ler, né? Você só precisa ser boa no que você faz. Não. Eu evito, não é que eu evite porque ninguém fica me perguntando, tá? Também não sou a Alecrim Dourado. Ninguém tá perguntando nada para mim. Mas quando pergunta, eu sou muito delicada. Por quê? Porque eu não quero desmerecer a obra de alguém, né? Eu sou diplomática, vamos dizer assim. Eu não quero desmerecer a obra de alguém por conta do meu gosto. Ou do que eu acho que não é bom, né? Então, já com meus 37 anos na cara, eu consigo ter o bom senso de não ser agressiva, chata, antipática. Mas já aconteceu, por exemplo, tem um escritor que eu adoro, né? E ele, Jolene, você leu meu livro? Eu passei o olho. E você gostou? Eu disse, então, não é o meu tipo de leitura, né? Eu acredito que para o seu público ele está coerente, mas não é o meu tipo de leitura. E aí ele até falou, eu vou fazer um livro que tu goste. Ele tem esse desejo de criar algo que eu goste. E eu falei, não tem problema, porque tem leitor para tudo, né? Tem leitor, é assim que acaba, não é meu livro, né? Mas tem gente que gosta, tanto que é um dos livros mais vendidos no Brasil, né, nesse momento. Então, é mais por delicadeza e por entender que o meu gosto não significa que aquele livro não tem valor. Não, sim, cara. Eu sou escritor, né? Eu escrevo, mas já tenho 2 livros coisados. E daí, cara, eu penso o seguinte, né? Eu mando para muita gente para elas poderem ler para mim e tudo mais. O que acha? E, cara, quando alguém fala para mim, cara, esse livro não é meu tipo, eu não curto. Eu falo, cara, eu vou fazer um livro que tu gosta. Então, não dá bem. Só que teve uma coisa da. Se a pessoa não gosta, tem que fazer um livro. Você teve uma coisa da sua pergunta que eu ainda não respondi também. É que você disse, então, como você faz, né? Se você lê, se você não lê, como você faz para criar? A criação do livro, é claro que eu leio a introdução, que eu leio o prefácio, que eu entendo do que fala o livro, né? E como leitora voraz, eu leio muito rápido também, né? Não preciso ler o livro inteiro, eu já vou catando ali, o cérebro já vai dizendo, fala disso aqui, entendi.
Tá. E, além disso, eu converso muito com esse escritor. E, além de conversar, eu tenho um briefing. Eu tenho um modelo de briefing, que os meus alunos têm acesso também, que tem várias perguntinhas. E lá tem eu perguntando qual era o objetivo dessa pessoa com o livro, que público ela queria impactar. Porque se ela diz que ela quer impactar crianças, eu vou pensar 2 vezes nessa capa, né, gente? Então, assim, tem várias perguntas, tem um nome para isso, até na medicina que eu não vou lembrar agora, não, mas na publicidade, na comunicação, é briefar mesmo, né? Que é anamnese, vamos dizer, é tipo uma anamnese. Entender exatamente, junto com o escritor, qual é a intenção dele com o livro, do que trata o livro, quem ele quer atingir, e tudo isso, e eu vou montando na minha cabeça. Eu acho que a minha inteligência está muito ligada a isso, a montar na minha cabeça, fica praticamente pronto na minha cabeça. E ali eu falo para a pessoa, quando ela vai falando, eu vou ficando assim no outro mundo, né? Tipo a Ayrton Senna ali na série, eu fico assim, tipo assim. E ali já estou montando já mais ou menos como eu penso aquela capa. Para mim, ela tá ideal na minha cabeça. E como tem uma eu adoro alquimia, tem uma fase da alquimia chamada coagulatio. E a coagulatio, ela fala sobre a concretização. E ela fala que o seguinte, toda criação que vai para o mundo material, ela tende à frustração. Então, eu acho que a principal característica que um designer precisa ter é saber se frustrar e tudo bem. Então, na minha cabeça, né, que é na Sublimatio da alquimia, por isso que o nome da minha marca é Alquimia Editorial, na Sublimatio está no mundo das ideias, a minha capa está incrível. Quando ela vai para o plano material e eu concretizo ela, é só frustração. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, eu entrego algo e a pessoa diz, então, não quero muito por aí, vamos mais por aqui. E ali eu vou me adaptando como uma grande camaleoa. Mas na minha cabeça, muitas vezes a capa tá de um jeito que eu acho incrível, eu tento emplacar, tá? Eu falo a verdade, eu tentei emplacar até o fim aquilo que eu imaginava ser a perfeição para aquela capa. E eu falo, eu tô tentando te convencer mesmo. Não, claro, mano. Cara, e também tem muita questão do perfeccionismo, né? Que é mais um bagulho que destrói tudo, mano. Eu demorei 8 anos para escrever meu primeiro livro, porque sempre que eu lia, por mais que a galera falasse, pô, cara, tá uma merda, mano. Tá horrível. Eu devo ter escrito e feito umas 8 livros diferentes, e daí no final acabou sendo o que eu queria, tá ligado? Mas daí, ao mesmo tempo, às vezes eu pergunto, cara, será que eu poderia ter mudado alguma coisa e tudo mais? Daí é foda, né, mano? Me diz uma coisa. Quando você está fazendo algo, você tem um tempo pré-estabelecido. Você não pode demorar 8 anos para fazer uma coisa. Então, como que você faz para lidar com o perfeccionismo? Como que você faz para falar, tá, beleza, eu acho que isso daqui tá o suficiente para mim, sabe? Tem a ver com a pessoa ou tem a ver com você mesmo? Se a pessoa falar que tá bom, então tá bom? Ou pode não estar? O perfeccionismo. É o que eu te falei, tem 37 anos, né? Então eu, além de 15 anos, chorava em posição fetal. Eu Então, não mas mais. Então vamos lá, né? Tem vários perfis de escritores. Eu até mapeei eles, ensino para os meus alunos, tudo. Então, eu já, na primeira conversada que eu dou com a pessoa, eu já mapeio ela psicologicamente. Sabendo com quem eu estou lidando, eu vou saber como é que eu vou fazer as coisas, né? Eu sou muito dinâmica, eu sou rápida, eu sou super criativa, então antes eu fazia 10 capas para a pessoa, para você ter uma noção, né? Só que eu me exauria, né, na tentativa de agradar. Hoje eu perco mais tempo tentando entender o que ela quer e o que o livro quer ser, para fundir isso e criar. Aí, como eu não crio sozinha mais, eu não saio criando igual uma louca, eu vou falando, essa tipografia você gosta? Que estilo você gosta? Aí, gostou da tipografia? Então eu posso combinar aqui. Essa imagem pode ser assim? Pode. Aí eu faço aquele casamento. Então, eu vou criando junto com ela, ela faz parte da criação junto comigo, entendeu? Então, a chance de acertar é muito grande, porque eu não crio sozinha. Então, é bem mais dinâmico. Mas tem escritor que não se agrada nunca e eu já cheguei a desistir. Ou ele desistiu, ou eu já desisti, isso acontece também. Com certeza tem gente que é muito complicado de lidar. Eu acho impossível não ter, né? Porque
problema também pode não ser a pessoa que está fazendo a capa. Pode ser que a pessoa não saiba exatamente o que ela quer. Daí complica tudo. Sim, e muito ser humano não sabe o que quer. Capa, na verdade, não é o meu principal trabalho. Eu fujo um pouco de capa, tá? Eu sou uma designer de livro de miolo mesmo, uma designer de livro, diagramação, eu gosto de pensar o projeto de dentro e tudo mais. Capa eu faço porque quando você está dentro desse mercado, eu faço o registro dos livros, que é uma coisa burocrática, chata pra caramba, eu faço também, para minimizar o trabalho do escritor. E capa eu incluo, mas a maioria das vezes é muito desgastante. Porque a primeira pergunta que eu faço ali na minha anamnese inicial com uma pessoa é como você imagina a sua capa? E ela diz, não tem ideia. Sim. Se ela não sabe, se ela não tem ideia do que ela quer, eu fico, então temos um grande problema aqui. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ver toda a sua criatividade, mostra pra mim tudo. Aí eu fico, errou tudo, mano. Aí não tá. Ela acha que a criatividade é uma canalização? Não é para mim, né? Então, assim, na verdade, eu vou criar a partir de muita conversa, de entender o livro, de muitas coisas, né? Mas eu também penso que essa pessoa pode estar sem referências nenhuma, sem ideia, e então eu apresento ideia. E se eu for por aqui? E se eu for por aqui? Mas a primeira coisa que eu pergunto ali quando a gente vai fechar a capa é se a pessoa quer algo muito específico. Eu pergunto assim, como assim muito específico? Por exemplo, se você me disser que você quer um pônei rosa voador em cima do tapete do Aladim, comendo pão e queijo, eu não vou te entregar, porque eu não sou ilustradora. Quem faz isso é ilustrador, né? E aí eu falo, olha, o ilustrador faz isso, ele vai fazer o pônei voador. Eu não faço o pônei voador, né? Então, se você aceitar uma capa que vá com imagem de banco de imagem ou só tipográfica e tal, eu faço a capa. Se você quiser o pônei voador, mas não era pônei voador. Mas você entendeu. Se você quiser algo muito, muito, muito específico, a pessoa no meio perfil com o olho verde, o outro azul, eu não vou fazer porque eu não faço isso. Quem faz é ilustrador. E aí, ilustrador é um tipo de trabalho que eu não abarco. Eu indico ilustradores. Então, assim, eu tenho esses contatos aqui, você faz a ilustração com eles, e se você desejar, você volta com a ilustração, que a sua capa sai mais barato. Porque aí eu incluo essa ilustração aqui e essa capa fica mais barateada, né? Então, eu converso assim, e esse tipo de capa, geralmente, fantasia muito assim, não é um tipo de capa que eu incluo, porque eu também sei das minhas inabilidades e tá tudo bem, né? Sim, cara, tá certo. Mano, e aliás, você falou de bandeira, né? De bandeira política, vamos dizer assim, questão de. Tipo, se a gente sabe que hoje em dia a gente tá num país que é muito complicado a questão de bandeira, porque todo mundo tem que levantar alguma bandeira. Ninguém pode ficar sem uma bandeira levantada. Isso eu acho que é inquestionável. E, enfim, você faz, né, a diagramação, tanto a capa, daí você tem que ler o livro, vamos dizer o seguinte. Aí, vamos dizer que, sei lá, vamos fingir aqui que você é eleitor do Lula ou do Bolsonaro, né? E daí o que acontece é que daí alguém vai lá e pega o político oposto que você vota. Fala assim, ó, eu vou fazer um livro baseado nesse político aqui e vai ser relacionado ao meu amor por ele, sei lá, o meu amor pelo Bolsonaro, o meu amor pelo Lula, tá ligado? E daí ele fala assim, eu quero que você leia, faça uma capa ou diagrame ele, coisa assim. Cara, que faz isso, porque você tem que ler né, pra saber assim, tá rolando. Porque, pô, eu acredito que quando é um político oposto, uma parada que você não gosta, cara, dá 2 páginas você tá morto, tá ligado? Não aguento. Nossa. Por falar nessa coisa de posicionamento e tudo mais, né? Eu sou uma pessoa muito ambígua, né? Eu falo que Di é um prefixo dual, né? Meu nome, talvez ele trouxe isso. Então, eu realmente não me sinto me enquadrando num lado e no outro exatamente. E como comunicóloga, porque a minha formação inicial é jornalismo e comunicação, então eu estudei muito isso de política, comunicação e tudo mais. Eu adoro analisar o discurso, analisar o posicionamento e eu não tenho de verdade uma bandeira, né? Então, como não é meu ter uma bandeira para hastear, né? É nato meu, eu sou dual, eu não tenho grandes problemas, sabe? Eu sempre me envolvo com a criação da pessoa. Então, naquele momento, eu, Jolene,
estou uma persona, é uma roupa. Então, a dezena editorial que está falando com você, é claro que não é a Jolene na sua completude, né? Eu tenho aqui uma armadura, uma roupagem que faz com que eu seja profissional. Inclusive, eu dediquei um módulo no kit do diagramador profissional chamado profissionalismo para falar, mantenha um distanciamento, que é um distanciamento emocional necessário quando você trabalha. Então, eu falo lá sobre o movimento de vínculo vertical e horizontal, né? Então, quando a gente se vincula ao outro horizontalmente, e isso em vários níveis, não só profissional, você vincula a sua personalidade, quem você é, o seu valor com a outra pessoa, né? E verticalmente é você, seu self, Deus, todo o superior que você acreditar, né? Então, esse é um vínculo saudável, esse não é. Então, eu falo assim, cuidado com os vínculos, mantenha uma posição, porque o cliente, ele não é a sua mãe, ele não é o seu melhor amigo, ele não é seu filho. Ele é alguém que você está ali imbuído de fazer uma entrega para ele, e quanto menos emocional, um emocional tóxico te envolver ali, é melhor, porque até, se você se envolve demais com alguém, é muito uma pessoa que você ama muito, aí na hora de você colocar o preço que te honra, é muito difícil. Fica ainda mais difícil, né? Então, eu dediquei um módulo lá que eu falo sobre essas questões psicológicas, as questões emocionais que você precisa lidar na hora de você criar isso, porque o profissionalismo, ele faz com que eu seria perfeitamente capaz de fazer o livro para Bolsonaro e para Lula e não me envolver com o que eles acreditam, pode ter certeza, mas eu ia entregar aquilo que eles queriam. Então, não, tá certo, mano. Cara, o que tá fazendo é perfeito, porque hoje em dia é muito difícil ter uma pessoa que ela pega desse jeito, entende? Porque hoje em dia tem as bandeiras levantadas. Por exemplo, nesse lado aqui, não. Eu não vou fazer dessa pessoa, porque eu não gosto dela. Entende? E isso é foda. Isso vai até para, sei lá, para discussões, né? Isso vai, porque às vezes você não pode discutir certa coisa porque tal lado não gosta. O que eu sou contra, né? Na minha opinião, livros servem para discutir sobre qualquer coisa e você tem que discutir sobre qualquer coisa para abrir direcionamento para pensar, né, mano? Se a gente não pensa naquilo, normaliza tudo. Normalizar tudo é Na verdade, eu não nasci assim. Eu já tive bandeiras fortes políticas. O meu irmão caçula, ele é um estudioso de direito humano e política. Enfim, e a gente teve uma discussão. Esse meu irmão caçula, ele foi um grande professor para mim nisso. Porque a gente teve uma discussão acalorada, para não dizer com grandes indisposições. Eu fiquei afastada de conversar com a minha família por 3 meses, porque eu sou muito mais sanguínea, assim, mais, vamos dizer assim, briguenta, raivosa. E em seguida, quando eu voltei para minha casa, meu irmão, em seguida, ele me mandou uma mensagem assim, dizendo: nós somos uma família e nós nos amamos, e isso não pode estar acima disso. Ele foi assim, em outro patamar. Ele estava muito acima de mim, muito mais jovem, 8 anos mais jovem, e ele estava num patamar emocional muito superior. E ali eu disse, eu preciso de um distanciamento, mas aquele tempo que eu fiquei afastada, refletindo sobre o meu comportamento, me fez tirar tudo isso da frente e dizer, não, o ser humano de Olene não está aqui, eu estou assumindo o ponto de vista, a personalidade de um coletivo, não é meu. E ali eu amadureci. Então foi um momento difícil, um momento que eu amo muito, minha família tem uma relação excelente, mas foi um momento ruim que marcou e fez com que eu tivesse a postura que eu tenho hoje. Sou muito grata. mano, que ótimo. Cara, tem um livro que você já recusou. Oi? Tem um livro que você já recusou pelo conteúdo mesmo. Porque, você tem muito tempo, né, mano? Acho que é muito difícil não ter recusado. Você tinha bandeira quando você começou? Tinha, mas nunca foi livro, eu conseguia manter distanciamento. Não foi sobre bandeira. Eu já recusei uns 3 livros por comportamento do autor. Desrespeitoso. Comportamento desrespeitoso comigo. Então, assim, eu não admito. Eu falo assim, que não está... Eu falo o seguinte sempre, que não está incluso me depreciar, me tratar mal. Não está incluso no meu serviço isso, né? E narcisistas, pessoas narcisistas, elas querem, em qualquer esfera, né? Elas fazem isso com o meu marido que é advogado, fazem isso no hospital, fazem isso em qualquer lugar, com seus filhos, com
os seus pais, enfim, pessoas que têm esse viés narcisista, elas precisam te suprimir, te destratar para se sentir melhor. Na verdade, elas se sentem péssimas consigo mesmas. Como não são felizes internamente, elas externam isso de forma agressiva. Então, quando tem esse tipo de comportamento, se tiver que devolver dinheiro, eu devolvo, eu corto. E teve um caso aqui de uma narcisista que ela enrolou o livro por muito tempo. Quando eu entreguei PDF, que aí PDF eu não tenho como reter, né? O livro impresso eu consigo reter aqui, e se a pessoa não me pagar, eu vou dizer, não, tem que me pagar outra parte, que eu trabalho com 50% antes, 50% depois. E depois estava tudo finalizado, claro, teve outros momentos meio complicados, assim, com ela, mas quando estava tudo finalizado, antes dela me pagar a segunda parte, ela me mandou um e-mail tão desaforado que eu olhei aquilo e disse, não acredito que ela está falando assim comigo. Então, assim, ela foi pro Google, pesquisou o que era ser capista, o que era ser diagramador, para denegrir tudo que eu tinha feito até então. Olha, o Google diz que isso aqui é o que é um diagramador, você não é isso. Você é menos, você é uma porcaria, você é horrorosa, você faz mal, você... Não, ela falou assim, meio quilométrico, assim, de vários prints, tinham fontes de tamanho diferente, tudo. Tava mal diagramado o e-mail. Eu acho que essa foi a pior parte. Brincadeira. Mas, assim, só para concluir, aí quando eu li aquele e-mail, eu entendi que ela não estava só querendo me destratar para se sentir bem, ela não queria me pagar. Aí eu falei assim, já que eu sou uma diagramadora tão ruim e todo o meu trabalho não foi bom até agora, tudo bem, você pode ir e tchau. E ali, passou uma semana, mais ou menos, 2, ela me mandou um outro e-mail dizendo assim, Julaine, você poderia me mandar o arquivo aberto? Isso significa em design, né? O arquivo que foi diagramado e que era uma bosta, mas ela queria. E aí, sabe o que eu fiz? Excluiu? Eu bloqueei ela, tá no e-mail. Então, ela tá bloqueada até na outra dimensão. Se eu reencarnar, ela também tá bloqueada na reencarnação. Em qualquer esfera, eu jamais trabalharei para essa mulher, porque não está incluso me destratar. Cara, você removeu o que ela fez? Ou não? Oi? Você chegou a remover o que ela fez, todo o livro dela? Não. Ela tá com o PDF. Ah, ela tá, mas ela não consegue abrir, né? Não, abrir não, mas ela tá com o PDF, se ela quiser comercializar o PDF. Mas assim, eu sou esposa de advogado. Meu irmão é advogado, minha família é advogada. Se quiser processar, o processo. Mas eu não perco tempo. Energeticamente não vale a pena. Entendeu? Mas sabe o que valeu mais a pena? O aprendizado. Porque, assim, ela é um dos maiores exemplos do meu curso. Eu falo, olha, gente, quando eu falo desse ser humano aqui, que eu não digo o nome, né? E era terapeuta, tá? Era uma terapeuta, essa mulher, socorro. Medo de quem ela atende. Mas, assim, aí quando eu falo, ela virou um grande case, porque ela é o combo, ela tem lá o que não paga, o narcisista. Então, assim, ela virou um grande estudo de caso meu. E eu tive aquele, graças a muita terapia, eu sou uma pessoa que eu fiz muita terapia e faço, né? Então, graças a todo esse trabalho emocional, eu entendi que nunca foi sobre mim, ela não estava falando do meu trabalho de verdade. Ela apenas queria se sentir melhor fazendo mal a alguém e também não pagar, né? E nem era muito dinheiro. Cara, mas é estranho a pessoa pensar que xingar outra vai fazer a pessoa falar assim, ah, beleza, não precisa me pagar, não. Não é tão estranho, porque se ela me convence de que eu sou ruim, eu entendo que é realmente, ela nem deveria ter me pagado, já que eu sou tão ruim. Então tem um viés, sim, tem uma efetividade, dependendo do grau emocional que a pessoa está lidando, entendeu? Eu não fazia ideia que isso acontecia. Porque você deve ser mais forte emocionalmente, mas imagina uma pessoa fragilizada ler isso. Com certeza, com certeza. Pô, mano, me diz uma coisa, da parte de diagramação, como que você consegue achar as fontes? Onde você vai? Você faz as fontes sozinho? Ou você pega em algum site? Porque tem um site aberto, né, para pegar, mas você pega por esses sites mesmo ou tem um site que você assina e coisa assim? Vamos lá, né? No início da minha carreira, pobre de marré. Que horror, né? Mas, assim, no início de carreira, enfim, eu pesquisava na internet e tem lugares, tem Bifonte tem fontes maravilhosas, eu já fui a colecionadora de fontes, eu já passei horas e horas pesquisando fonte e tenho meu arquivo com fontes, com as imagens, essa é a fonte, ela tem a fotinho dela, elas são minhas melhores amigas. Então, já fui colecionadora de fontes, só que
existem, claro, as licenças, né? Então, para uso comercial, elas estão liberadas ali para uso pessoal. Mas para uso comercial, você não pode usar qualquer fonte. Então, inicialmente, eu ia lá, pesquisava, e você tem que checar, né? Tem sites que mostram, assim, se aquela fonte tem uso comercial ou não. Na hora que você baixa, está dizendo se tem uso comercial. Se na hora que você baixar tiver escrito liberado para uso comercial, beleza, pode usar, né? Porque a gente faz livros, para uso comercial. Ou no Google Fontes. O Google Fontes, todas aquelas coisas estão lá, pode baixar, pode usar. Só que eu tenho o Adobe InDesign. Eu tenho todas as ferramentas da Adobe. Então, o Adobe Fontes é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Então, hoje em dia, uma design editorial rica, eu tenho a minha assinatura e eu dificilmente, tá? Eu vou pesquisar fora, porque tem muita fonte ali, muita fonte. Então, eu sempre recomendo, assine, gente. É um dinheirinho importante para a gente investir no negócio. Porque vem junto todas as ferramentas e ainda vem as fontes maravilhosas. Cara, aliás, quantas diagramações ou capas assim você faz por mês? Você saberia? Claro, depende muito, obviamente. Claro, mas, tipo assim, no melhor mês, quanto você acha que você faz? Você saberia dizer? Eu vou abrir meu faturamento e vou olhar. Eu tenho minhas planilhas, né? Ah, é verdade. Eu não vou dizer assim que... tem aqui uma média. Eu não vou dizer que é quantidade, mas não, tá? Eu olho mais... agora eu não sei como voltar para cá. Olha, eu vi aqui uma média... Eu vou te explicar mais ou menos como é, tá? Porque o livro, o autor, quando ele chega aqui, ele quer que o livro ele esteja pronto em 3 dias, 2 dias amanhã. Expectativa é realidade, né? Ele levou 7 anos, mas quer em 7 dias, né? Ele pronto. E a expectativa dele não vai se concluir, eu sei. Então eu digo assim, olha, entre 10 e 15 dias vai estar pronto. Ele fala, nossa, tudo isso? Eu não vou aguentar. Aí o livro leva 2 meses, geralmente, e entre um mês e outro, começa num mês, termina no outro, né? E ainda assim ele tá assim, eu acho que eu vou precisar de mais meses. Alguns levam. Eu já fiz um livro que durou 2 anos, né? Mas nem acabei ele. Mas depois eu posso falar sobre ele. Mas enfim, então não é sobre fazer muitos livros, mas fazer um livro completo, capa, diagramação, registro, tudo. Se eu fizer 3 livros desse, eu faturei bem. Ganhei lá meus 2 mil e pouco por cada um, e ganho em 6 mil. Então, assim, a promessa do kit do diagramador profissional é você fazer entre 6 mil por mês, mais ou menos. Então, se você pegar livros completos e souber cobrar bem por eles, você não precisa pegar muitos. Eu tenho um mês aqui, eu estava comparando o meu mês de janeiro do ano passado e o mês de janeiro desse, que eu ganhei a mesma coisa trabalhando muito menos. Que da hora, isso é ótimo. Muito menos. Então, assim, não é sobre... Mas quanto mais o tempo passa, como quase todas as profissões, né? Quanto mais o tempo passa, você vai tendo uma rede de contatos. Né? Eu não tenho uma rede maior porque eu só fiquei como freelancer muito tempo nesses 10 anos. Eu não era só... Eu não empreendi esses 10 anos. Senão eu tava... Meu Deus, eu tava voando, né? Mas eu fui por vários vieses que a minha vida foi. Eu não consegui empreender esse tempo todo, então eu fiquei trabalhando no marketing, na comunicação e outras coisas que eu tenho formação e habilidade, e eu fazia isso esporadicamente. Mas se não, quanto mais você vai aumentando sua rede de contatos, você é conhecido o seu trabalho e a sua entrega, mais vai ficando fácil você fechar bons trabalhos. Mas eu realmente já peguei trabalhos que eu olhei e disse assim, não devia ter pegado vários, né? Que eu trabalhei demais, tipo, FUNAI. Eu tô fazendo um livro da FUNAI aqui que ele tá, sei lá, ele já tem quase um ano. Não tô brincando, mas tem uns 8 meses, pelo menos. E ele nunca acaba. E eu peguei edital. Edital, muitas vezes, é furada. Porque você pega muito nas escuras o livro. Quando eu orço, que a pessoa entra em contato comigo, que eu orço, eu tenho possibilidade de perguntar muitas coisas, de ver o arquivo, de olhar para ele, de dizer, meu filho, você vai me dar trabalho. E o edital não, ele diz assim, tem 120 páginas. 120 páginas e 200 imagens e mais 5 tabelas. E tá escondido ali no edital e tu não sabe o que vai vir. Então, assim,
Se eu pegar 3 livros, mas às vezes eu faço 5, às vezes eu faço 3, às vezes eu faço... Tem mês que eu faço 5 capas, não diagramo muito. E tem meses que eu diagramo, olha, estou fazendo artigos que são 45 artigos. Meu marido está diagramando também, que ele é advogado diagramador. Então, assim, muitos artigos, muitos artigos. Que aí eu já começo... Uma época, eu fiz tanto livro de receita, que era uma pessoa que estava fazendo e-books de receita, que eu dormia e acordava pensando em receita. Eu olhava, será que eu vou fazer essa receita para eu comer? Era um negócio que eu não aguentava mais. Ah, Receita, tem muito livro de receita, né, mano? A galera gosta de fazer bastante. Pô, eu me lembro que teve uma época que livro de receita explodiu, mano. Meu Deus, todo dia era um livro de receita diferente. Era absurdo. Cara, e aliás, tem sempre, a galera sempre fica no seu pé falando, pô, você já acabou? Você já acabou? Você já acabou? Você acabou? A galera é assim mesmo ou tem o pessoal que fala, não, eu vou deixar ela no seu canto, o que, na minha opinião, eu duvido muito. Eu duvido muito que isso tem. Mas a galera normalmente é como? É a galera mais apegada ou a galera mais, mano, foda-se, eu já irritei ela o suficiente, vou confiar nela mesmo. Como que é? Eu sou uma muralha, né? Não é assim que É, você fala comigo. sim, Eu sempre falo, não é assim que a banda toca. Começar por me ligar. Eu começo. A primeira coisa que eu não. Me ligar. Se me ligar do nada, eu não atendo jamais. não. Porque, então, são certas coisas que tu vai ajustando no início que a pessoa, ela não. Geralmente, ela não fala assim comigo, ela não fica no meu pé. Mas quando eu era baby da diagramação, era assim, sim. Eu acho que tem muito a ver com postura, com a energia que você coloca, com a segurança. Olha, eu tô aqui, tô fazendo. Respire, não pira, calma aí com a ansiedade. Ou então também eu vou. Dependendo do livro, tem livros que eles precisam de muita aprovação de projeto. Então, eu fiz um livro aqui que ele era esteticamente complexo e tinha que tomar muitas decisões antes de diagramar, porque senão ia ficar o livro muito grande, ia ficar muito caro. Então, assim, como eu aprovo a página, eu mostro para a pessoa como vai ficar a página, eu mostro previamente, a pessoa já entende mais ou menos como vai ficar. E eu dou um prazo para ela, olha, eu acredito que em tanto tempo eu vou te entregar. Agora, eu sou mais cri-cri que o escritor, tá? Se eu disser que eu vou entregar em 5 dias, aí o meu marido fica, eu nem porque tu deu esse prazo. Tu não vai conseguir, é muito difícil. Aí eu falo assim, agora que eu dei o prazo, eu vou ter que entregar. Eu sou assim, a minha palavra vale ouro. Então, assim, como eu tenho esse grande comprometimento e eu já aprovo com a pessoa antes e eu passo uma segurança que tá tudo bem, que eu vou cumprir o prazo, eles não ficam muito no meu pé, não. Mas quando fica, eu falo, calma, respira, não pira, que vai dar tudo certo. Agora, no início era mais. As pessoas eram... Porque eu acho que elas sentiam a minha fragilidade, né? Eu entendo totalmente. Eu sei de dor, tá ligado? Cara, é muito foda, né? É muito complicado, mano. Porque, tipo assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu falo. Porque a galera que eu vejo, que a galera faz o vídeo é no dia seguinte. Então, cara, eu faço o seguinte, eu fico a noite inteira gravando, de madrugada, daí à tarde eu fico tudo livre, tá ligado? Porque daí é foda, daí você não faz nada, você só fica postando, porque tem gente que faz, tipo, 3 vídeos ao mesmo tempo, porque, pô, cara, você pode editar esses 3 vídeos aí, pô, mano, aí não dá, né, mano? Aí é complicado. Eu edito também, né? Eu edito, é uma coisa tão trabalhosa. Eu acho que falta para as pessoas entenderem os nossos processos, sabe? Por isso que eu trato de explicar. Eu explico muito, boa parte do meu trabalho é educativo. Eu fico explicando, olha, é assim, ou eu falo, por exemplo, que fazem muito depois de diagramado, aí querem mudar toda a estrutura. Aí eu falo, olha, se você fizer isso, vai mexer. Se você mexer na página 1, você mexe em tudo. Se eu mexer na página 1, vai mexer em tudo, vai desestruturar, vai. Mas a pessoa, eu não sabia. Então, é um trabalho de você saber educar o outro, porque eu, por exemplo, que edito minimamente, né, meus vídeos, eu sei de como é demorado, difícil, enfim. Mas o outro, eu acho que é muito sobre empatizar, né? No design thinking fala muito sobre empatizar, primeiramente, no design. Então, é entender que ele não sabe, né? Muitas vezes, eu gosto de pensar bem da pessoa. Ele está falando isso porque ele não sabe. O trabalho que dá, se ele soubesse, ele calçasse meus sapatinhos, talvez ele não falasse essas coisas, sabe? Então, é um pouco de paciência, entender que a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa,
O fato do WhatsApp, por exemplo, eu tirei uma coisa muito saudável que eu fiz para minha vida foi tirar as notificações de rede social e WhatsApp. Então, assim, eu vou lá e olho, estão falando comigo, eu as atendo. Se não, eu estou diagramando, eu não falo com ninguém. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito mais ansiosas, porque elas estão acostumadas a serem respondidas quando querem. E não pode ser assim, né? Não é porque uma pessoa está com o WhatsApp ligado que ela está à tua disposição a qualquer momento, o tempo todo. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem um exemplo aqui, que teve um senhor que ele falou comigo no meio-dia e meia, mais ou menos. E ele falou comigo, mandou mensagem e eu não respondi. E aí ele falou assim, e quando é que você vai me mandar um acionamento? Fala comigo, tá me deixando no vácuo, não sei o quê. Eu falei, aí depois, eu esperei a hora do almoço passar, e aí eu falei assim, então, eu estava no meu horário de almoço, mas agora eu posso fazer seu orçamento. Tá tudo bem por aí? Alguém morreu? E é só um livro, imagina se eu fosse médica. Eu fico pensando, gente, é um livro, o livro não tá morrendo, o escritor não tá morrendo, às vezes eles estão, né? Às vezes eles ficam com medo porque eles estão no final da vida. Mas eu não posso me deixar contagiar pela ansiedade do outro. Eu sou um pouco ansiosa também, então eu me trabalho, é meditação, é mindfulness. Então eles têm que fazer isso também, né? Eles não podem ficar. Eu falo, calma, está projetando em mim, calma, respira. Cara, uma coisa que eu não gosto de edição é, por exemplo, eu sei minhas limitações, tá ligado? Eu sei minhas limitações. Um vídeo que eu não gosto de editar é quando o cara pede pra botar meme a cada 2 segundos de vídeo. E o problema é que eu tenho bloqueio emocional, então eu não consigo. Então eu não tenho graça de nada, tá ligado? Pra mim nada é engraçado. Como é que eu vou botar meme 2 segundos? Pra mim nada ali é engraçado, tá ligado? Pra mim ali é tudo muito sem graça, mas eu tenho que ficar botando, tá ligado? Nossa, é muito depressivo, cara. É muito depressivo. É difícil, né, fazer aquilo que não é coerente com o que a gente gosta, mas Nossa, vai para neutralidade. Eu falo, só tô fazendo, só tem que fazer. Só tô aqui para fazer o que ele quer. Tem livros que eu me envolvo muito com o projeto, assim, eu tô gostando de fazer. E tem livros que eu digo, gente, só vou terminar. Acontece, só tem que terminar. Eu falo para mim mesmo, você só tem que terminar o que você começou, ok? E tá tudo bem. aliás, quando tu vai fazer uma capa e coisa do tipo, você já chegou ao ponto assim, de tirar uma foto original para botar com capa? Ou não? Em vez de pegar, em vez de pegar na. Sim, tirar uma foto. Eu ir lá fotografar a pessoa? Você ir lá e fotografar em vez de pegar a imagem nos. Usar fotos dela. Fotos dela? Fotos de Sim, stories. eu já fiz com foto da pessoa. Foto que ela tirou a foto da pessoa, da fisionomia da pessoa. Não, eu tô falando, tipo assim, sei lá, eu não tô achando nenhuma foto boa. Daí você vai lá no seu quintal e tira uma imagem, sabe? Não, Pronto. não porque não tô trabalhando de fotógrafa, né? É que tipo, o trabalho é pago. Eu sou uma pessoa totalmente pagável. Impagável, sabe aquela pessoa impagável? Eu sou o contrário. Então, assim, mas eu não me considero uma excelente fotógrafa, primeiramente. Segundo, eu não tenho um excelente equipamento, segundamente. Terceiro, geralmente me pedem pônei voador. Dificilmente a pessoa diz assim, tira uma foto da sua paisagem e põe na capa do meu livro. Mas não. Qual foi a coisa mais absurda que já te pediram? Absurdo. Porque cara, a gente humana é um bagulho bizarro. Eu tenho. Não absurdo que eu não gostei de fazer. Eu fui um que assim, foi no início da a primeira capa que eu fiz foi essa aqui, ó. Nossa, que é isso, cara? É uma borboleta com olho? Eu não vou dizer absurdo, né? Porque eu acho que as pessoas elas vêm com algum bom senso para mim, senão elas nem vêm para mim, eu acho, né? Mas a primeira capa que eu fiz foi essa daqui, se eu não me engano. E o rapaz, ele foi lá na editora e ele disse a seguinte coisa para mim, ele estava muito decidido. Ele falou, nessa capa ela tem uma imagem, a imagem é assim, 2 penas voando, elas se cruzam, de dentro sai um olho de um dragão vermelho, um olho de um dragão que o olho é vermelho. E eu disse, tá, e ao fundo? Aí ele falou, ao fundo tem uma floresta, muito, assim, enigmática e tal. E você viu essa capa aqui. Aqui é o formato de 2 penas, elas estão se cruzando. E a diagramação desse livro, eu
amo demais, porque eu fiz a numeração de algoritmo com penas. Eu fui para outro nível. Pô, que da hora, mano! É assim, tudo com pena. O 5 é assim. Então, eu criei a numeração. Isso não existe, não é tipografia, né? Eu fui uma a uma fazendo. Mano, que da hora! E ele foi depois, eu já tentei achar ele, mas ele foi embora, acho que ele foi morar na Argentina, esse rapaz aqui, olha como ele é elegante. Lá foi quando eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui no rodapé são as penas que tem, né? Então, assim, não vou dizer assim, ninguém me pediu, ai meu Deus, uma capa. Mesmo porque pônei voador, eu mando para ilustrador, né? Vai virar o meme do pônei voador. Mas, assim, essa foi bem impactante, que eu falei, nossa, e eu desenhei. Até um tempo atrás eu tinha o desenho no caderno, não tenho mais, né? Mas eu desenhei primeiro, eu sou, não uma desenhista profissional, mas eu gosto de desenhar, né? Então eu desenhei tudinho, aí eu visualizei, tava primeiro, quando ele ia falando, eu tava igual o Ayrton Senna ali, em flow, né? Tá, entendi. Eu acho que entendi. E ele gostou de cara, isso foi bem legal. Não acaba o processo inteiro desse livro. Não, mano, cara, para iniciantes que querem começar na diagramação ou para fazer capa, o que você recomenda para galera achar serviço? Porque, tipo assim, muita gente que quer começar qualquer coisa, eles falam assim, é só eu divulgar no Instagram, é só eu divulgar no Facebook. Mas o problema no Facebook é que todos os grupos estão mortos. Não tem qualquer grupo de serviço está morto, porque o que acontece? Como é um grupo aberto, cara, tudo vai postando lá. Daí chega um tempo onde a galera começa a postar golpe, tá ligado? Ou rodando lá a mesma merda, né? Tipo, sei lá, sempre tem um vídeo indiano lá no meio de uma publicação. E daí, cara, recomenda pra galera. Então, eu dediquei também lá um módulo no kit do diagramador profissional para falar sobre isso, né? Sobre venda, do que eu acredito mesmo, e eu mostrei de onde vem meu faturamento. Uma boa fatia do meu faturamento vem de Google Ads. A outra fatia vem de edital. E a outra fatia, que é a maior, é de indicação. Então, eu fiz todo um mapeamento em um ano de trabalho, eu mapeei. E eu vou te dizer que indicação é o que há de mais forte. Eu tive uma boa venda de Instagram, só que a rede social, ela não tem uma função de conversão imediata. Ela trabalha em prol da minha autoridade. O meu Instagram, ele tem uma força de autoridade imensa. Eu sei que o escritor, muitas vezes ele não fecha comigo pelo valor, mas ele fica tão tentado. Quando ele fala comigo, ele fala assim, ele fala muito de preço, eu falo, eu acho que a gente não vai fechar, por causa de preço, que eu não sou uma designer editorial barata mais, né? Mas eu falo, olha, eu tenho curso, eu tenho meus alunos que eu posso indicar, e eu vou jogando, eu vou empurrando ele para fora, vai, tu não vai fazer comigo. E ele vai no Instagram, ele fica, nossa, mas eu gostei do teu conteúdo, eu gostei daquele livro que tu fez. Ele fica muito tentado com a autoridade que a produção de conteúdo faz. Então, eu recomendo fortemente você ter um Instagram, não só com as capas de livro que a pessoa faz, com o miolo de livro que ela faz, mas com toda a sua personalidade exuberante. O que ela acredita, o que ela gosta, o seu dia a dia. Tem aquele livro Mostre Seu Trabalho, né, que é pura verdade o que está ali. Pô, está no Instagram, diagramando hoje, escolher essa capitular. Jogos aqui, em que capa você escolheria? Fizesse essa, qual você escolheria? O escritor escolheu essa aqui. Então, assim, estar ali na sua dinamicidade faz toda a diferença. Não vou dizer que você vai vender diretamente, mas você vai vender indiretamente. Teve um escritor que ele se perdeu de mim no WhatsApp. Se perdeu de mim no WhatsApp. Tanto gente no WhatsApp, né? Eu fiz o primeiro livro dele e ele estava tentando me achar. Ele não estava me achando. Aí um dia ele viu um story meu que eu estava falando da minha aula. Eu estava mostrando como eu estava criando o módulo. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. E eu sou mulher, né? Não sei se os homens também, mas tem horror de bicho. Mas assim, eu estava mostrando os módulos do meu curso, nem era nada de capa, nem nada. Ele falou, te achei, eu tenho um livro para ti. E pai, a gente adora trabalhar junto. E simplesmente eu fechei um trabalho ali. Eu não vou dizer que vai sair assim, mas a pessoa que é designer editorial, ela expõe o seu trabalho, o seu posicionamento, tudo, a sua personalidade, o que gosta de fazer e tudo mais. Claro que não é para ser uma rede social, né, de mostrar você
de sutiã e tudo mais. Pode mostrar, tá? Que vai vender também. Mas, assim, eu tenho uma rede social que ela é de criação de conteúdo mesmo, de profissional. Claro, volta e meia eu mostro a minha vida. As pessoas adoram o meu gato, né? Ele é um persa, muito fofo e mal-humorado. Então, volta e meia eu mostro ele, ou eu mostro alguma coisa com meu marido. Mas, se tu for olhar mesmo ali, é criação de conteúdo mesmo. A de além do dia a dia, eu falo que a minha rotina é muito chata para ser vista. Né? É muito chata, gente. Eu acordo com o mesmo ovo com tapioca todo dia. Né? Não tem nada demais acontecendo, né? Não tem uma vida tão interessante assim. Então, assim, mas se você produzir conteúdo e você mostrar seu trabalho, é importante mesmo que ele não converta imediatamente. Mas aí, se a pessoa conseguir fazer Google, eu digo, faça Google, mesmo porque eu não fecho a maioria dos orçamentos que eu faço vindo de Google. Eu também faço catálogo. Catálogo do WhatsApp é a maior sacada que alguém pode fazer. Inclusive, eu recomendei, depois de ter várias boas conversões de catálogo do WhatsApp, eu recomendei para o meu marido que não estava conseguindo converter do site dele, advogado da área de imobiliária, e ele já fez reunião e já está quase fechando coisa que não vinha nada de site. Então, o catálogo do WhatsApp é baratinho, mais simples do que fazer Google. Eu ainda vou criar um curso de Google para design editorial, porque tudo para mim é só o design editorial. Ninguém mais existe, só existe o design editorial. O resto da humanidade, além, não quero saber. Se você é design editorial, você tem que me seguir. Porque eu só falo disso. Brincadeira. Não, mas isso é ótimo, mano. Até por conta que se você é uma designer editorial, a pessoa quer ver designer editorial, tá ligado? Se eu sou, por exemplo, escritor, eu não quero saber da vida de quem vai fazer o trabalho. Eu quero saber se ele é bom no que tá fazendo. Obviamente, eu quero saber da vida também. Eu não quero saber, tipo assim, porra, o que a pessoa tá comendo hoje. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se a pessoa é legal ou se ela trabalha bem. Sim, sim. Eu acho que, por que eu falo de alguns posicionamentos, não posicionamento que vai gerar uma briga, né? Mas trazer análise, por exemplo, eu fiz uma análise recente agora da série Ayrton Senna e falei sobre carreira, né? Sobre como ele enriquece o conhecimento que ele tinha, como ele levava a carreira dele, como pode enriquecer a sua carreira, porque eu falo de carreira no design editorial. Eu falo também de livro, hoje eu falei sobre livro de autoajuda e terapia, né, que não substitui, tem sua utilidade, mas não substitui. Então, eu trago também esse mundo literário, porque faz parte do design editorial, então eu trabalho o topo de funil bastante também, né? Mas eu sinto que tem essa importância, gastar um pouquinho para trazer o lead, né? Porque eu invisto muito, eu invisto em Google, em catálogo, em tudo para trazer esse lead, mas depois quando converte ele é pago naturalmente. Então eu recomendo ter um portfólio, só que o designer geralmente, quando ele pensa em portfólio, ele pensa em Behance. Eu vou colocar minhas artes lá no Behance, ninguém vai ver. É só suas artes lá, não está no seu dia a dia. Então assim, eu recomendo muito para os meus alunos, eu falo para eles, olha, tenho Behance, eu nem tenho, mas eu coloco tudo no meu destaque do portfólio e eu obrigo a pessoa a ir para o meu Instagram. Aí eu falo, olha, entra lá no meu destaque e vá ver tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, não tudo, né? Mas o que eu escolhi te mostrar. Aí se a pessoa realmente, se ela não tiver nem no Instagram, aí eu mando alguns trabalhos que eu gostei mais para ela lá pelo WhatsApp e tal. Mas quando ela chega no meu Instagram, ela vê mais do que as capas que eu fiz. Ela vê a Jolene, a personalidade dela. E muitas vezes eles querem trabalhar com a minha personalidade também. Tem muita gente que não entende que personalidade é uma coisa que atrai demais. Aliás, é tipo artista, né? Começou a desenhar, vai lá no Pinterest, né? Fazer. Tem sempre assim um lugar onde todo mundo recomenda para ir, mas artista novo assim, sempre se ferra, porque lá já tem os caras de 40 anos. Olha, qual é a possibilidade de um escritor ir lá no Behance catar o capista dele? Então, não dá, é impossível, mano. Ele nem sabe o que é. Ele vai olhar ali o capista aqui, vai digitar ali, ou no Google, ou lá no Instagram, vai dizer que era um capista aqui. Disseram que eu preciso disso. E muitas vezes, eu não gosto de fazer capa, mas eu patrocino a palavra capa, por quê? Porque a pessoa não sabe que ela precisa de diagramação. Ela sabe que ela precisa de capa. Diagramação, muitas vezes ela não sabe. Então, a palavra, eu falo que a minha grande missão, né, antes de ir de arrasta para cima, é ensinar para o Brasil o que é a palavra diagramação. Eu quero que as pessoas pensem, a primeira vez que eu ouvi falar sobre diagramação, Jolene Machado falou. Esse é o meu legado. As pessoas vão saber o que é diagramação, porque quando eu falo que eu sou diagramadora ou design editorial, tu escreve? É escritora? Não, não sou escritora.
A pessoa ainda não sabe o que é. Então, eu preciso desbravar essa palavra ainda, ensinar o que essa palavra significa. Ah, cara, mas por que você acha que a maioria não sabe? Você acha que é porque... Você bem sincero, você acha que é porque a maioria não se importa muito? Não, não é. É porque nunca se envolveu com fazer um livro. É assim, quando eu falo que a maioria não sabe, é assim. Se eu for para uma roda de amigos com a minha sogra, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e eu falar, e tal coisa, e na diagramação. Diagramação? O que é isso? Então, quando eu falo que as pessoas não sabem, significa que elas ou nunca ouviram falar essa palavra, ou não sabem o que ela significa, o que a pessoa que faz isso faz. É só sobre... Porque advogado, a pessoa sabe o que é um advogado. Entendeu? É mais sobre... Não, ninguém se importa, tenho certeza. Nem o escritor se importa, ele só quer o livro pronto. É mais sobre... Ainda não é algo muito conhecido como outras coisas, como a advocacia, como o próprio design né? O design de identidade visual, de logo. Esse design muito específico ligado à criação do livro, ainda é um pouco desconhecido ao meu ver. Apesar de eu viver dentro, né, dessa atmosfera, eu sei que é a minha bolha. Não é tão comum assim, porque no senso comum eu não ouço muito. Sim, e também porque a maioria das coisas sempre cai no colo do escritor, né, mano? Todo mundo pensa que só tem escritor. Olha essa letrinha bonita dessa daqui, escritor. Não tem. Que capa legal, porra. Parabéns, escritor, mano. Muito bom, tá ligado? Ninguém liga muito pra quem tá ali atrás, né? O escritor e o desenhista, né? As únicas coisas que importam. É igual mangá. Eu sempre falo assim para os meus mentorados, alunos, que o livro, ele não tem importância em si. Ele é um portal. O livro é um objeto que ele, em si, não tem tanta importância. Então, dificilmente as pessoas compram o livro pela capa. Mas se não te interessar, você é só um colecionador, um item de coleção, ou você realmente ama aquela história? É claro que eu, como designer, eu escolho, sim, as capas e o design mais bonito possível. Por exemplo, esse livro aqui, quando eu fui comprar, eu já conhecia a história do retrato de Dorian Gray, mas quando eu fui comprar isso um luxo, né? Da Darkside. Que capa coisa mais linda desse mundo, aguarda, de arrepiar. O cheiro dele, que eu falei sobre bibliosmia, né? Esse cheirinho maravilhoso. Olha isso aqui. Então, assim, é claro, porque eu sou uma designer editorial, eu não quero só a história, mas eu gosto da história também. Eu amo a história. Então, o livro, a função dele não é ser admirado. Se o seu livro ele só é admirado pela estética, ele é inexistente. Porque ele é um objeto que, se ele não tiver a função de te transportar para outro mundo, ele falhou. Ele falhou miseravelmente. Então, tanto a função do escritor quanto a do designer, de todo mundo dessa atmosfera do livro, é fazer com que o leitor se teletransporte para outra dimensão ao ler. A não ser quando a gente está, até em certa medida ali, didático, né? Mas é para o aprendizado. Então, ele tem uma função de portal, ele não tem uma função de um objeto que tem função em si. Eu não vou limpar um prato com ele, eu não vou comer em cima dele, eu vou para uma outra dimensão ao lê-lo. Então, eu sempre falo isso, que o design também ele não pode roubar a história. Ele não é mais importante do que a história. Ele tem que ser convidativo e facilitar a leitura. Então, também, se o designer não facilitar a leitura e ele só encher de coisa, né? Colocar uma borboleta aqui no meio do texto, eu vou colocar um arabesco no canto, e o livro, ele pedia isso e ele vai ajudar o leitor a embarcar, ou ele vai só ficar fazendo um carnaval e a pessoa não consegue nem prestar atenção na história? Então, assim, eu acho que é um trabalho de muita humildade, tanto do escritor quanto do design, que tem que viabilizar esse livro, é entender que a função dele não está em si mesmo, e em projetar a pessoa para uma outra dimensão, para uma outra história. Cara, por que você acha que as pessoas se atraem tanto pelo minimalismo? Porque a gente sabe que, tipo assim, lá nos anos 2000, a galera estava naquela onda de meter muita coisa no tempo. Vamos citar aqui os filmes, pô, dava umas 3 caras que metia aquele flash branco, tá ligado? Pra meter tensão horrível, meu Deus do céu. Muito, um monte de câmera bizarra, dando, deixando tudo pronto, e etc. E aí a gente passou aí pro jornalismo, onde um monte de gente começou a criticar que estava deixando as paradas mais livres. Tudo se tornou liso, de repente. Eu queria saber, por que você acha que o minimalismo atrai tanto, sendo que, assim, você dá para fazer uma coisa maravilhosa com minimalismo,
Mas eu tô dizendo que, pô, você podia meter os personagens na capa, tá ligado? Podia meter personagens, mas por que você acha que o minimalismo atrai tanto? Por quê? Se tem, tipo, pouca coisa, assim. Eu não tenho essa visão de que ele atrai, né? Mas geralmente a elegância, a alta estética tende a pensar as coisas minimalistas como algo sofisticado. E a isso está ligado à palavra cosmética, que está ligado a que tem o caos, tem a cosmética e tem a organização. Então, a diagramação ela está ligada também à cosmética. E a cosmética, a estética, ela vem da ordem. Estabelecer a ordem, a organização. Então, sabe aquela casa que você limpa ou que a faxineira, que alguém limpa, alguém que eu falo a faxineira é uma pessoa que ela é muito boa nisso, eu sou bem mais ou menos, né? Mas uma pessoa que é especialista, quando ela limpa toda a casa, ela organiza, tu sente aquele bem-estar, sabe? Tu olha aquele, nossa, ou então quando a casa tá revirada e dá uma sensação assim meio de, ai, não sei, eu tô incomodada e não sei por quê. Então, assim, eu entendo que essa organização, os respiros, os espaços, eles trazem para o ser humano aquela sensação de conforto, de ficar bem, de ficar mais tranquilo e tudo mais. Então, ela está um pouco associada por ali. Eu não sou especialista nessa área, né? Mas eu não acho, eu acho que as pessoas, a grande maioria que vem até mim quer livro mais espalhafatoso possível, porque quer chamar a atenção. Então, quando o escritor, a editora, quando eles dizem assim, ah, eu quero uma capa que chame a atenção, aí eu falo, gente, mas assim, sei lá, um pônei voador pink na capa vai chamar atenção também. Mas é isso que o livro se propõe? Então, assim, eu sempre estou pegando a bandeira de vamos primeiro entender o que esse livro quer ser, antes de eu sair enfeitando ele. Mas é claro, eu tenho as minhas preferências porque o respiro ele é importante, né? Porque quando você vê, é agradável de forma quase que inexplicável. Quando você vê os espaços, mas quando eu diagramo, muitas vezes tem escritor que não quer um espaço sequer, não pode. Coloca texto aqui, enfia texto, esse espaço fica aqui. Mas eu tenho uma teoria que não é fundamentada, porque eu não pesquisei, não fiz meu doutorado sobre isso. Eu falei, se um dia eu fizer o doutorado, porque eu tenho mestrado, se eu fizer um dia o doutorado, eu vou fazer sobre o problema com o espaço e o vazio existencial. Não roubem esse tema, tá? Vai ser meu. Caso eu faça. Mas, enfim, por quê? Porque geralmente, quando a pessoa ela vem e diz assim, preenche todos os espaços, eu penso, essa pessoa está com um vazio existencial grande. Às vezes a pessoa quer preencher com comida e às vezes ela quer preencher no espaço do livro, isso me estressa. Mas eu acredito que é bom para o livro ter esses respiros, para a gente ter essa sensação de respirar, sabe? Por exemplo, aqui, quando eu começo, né? Eu acabei, olha que uma abertura, né? Uma abertura ótima. Eu acabei o capítulo bem aqui. E tem uma intensidade, né? Vamos dizer que aqui o irmão do pai do Hamlet matou ele, né? Eu já estou dando spoiler do livro. Aí eu tenho aquele tempo para digerir. Aí eu vou para o próximo capítulo. Aí eu olho para cá, eu me ambiento, eu começo, e aí eu dou mais uma respirada. Então, é como se fosse mesmo, tem quase uma teatralidade nessa construção. Mas para fazer isso também, o escritor tem que te dar espaço, né? Ele tem que te dar o teu espaço e dar espaço para você dar espaço para o texto. Porque quando ele quer preencher tudo, então até meu marido falou assim, Jolene, faz crítica de livro. Eu falei, cara, ficou com meu coração na mão, porque eu sei que o capista, o diagramador, muitas vezes ele fez a capa que exigiram dele, não a capa que ele gostaria de fazer, porque tem muitos decisores no meio dessa decisão final do livro, né? É isso. Cara, a gente está quase acabando, então eu tenho umas 3 perguntas para você. Claro, fica à vontade. Uma coisa que eu queria te falar, cara, por que você não faz vídeos analisando capas? Pode ser capa, sei lá, capa de livro, capa assim, porque, por exemplo, um monte de gente gosta de ver sobre essas paradas. Eu sigo uma menina que ela fala sobre a moda dos filmes, tá ligado? Isso é uma parada que, pô, o brasileiro nem valoriza a moda, tá ligado? O brasileiro nem valoriza a moda, até porque é tudo roupa cara, né? Então não tem muito por que a galera se preocupar tanto. Mas, cara, ela tem, sei lá, ela tem 300 mil inscritos, pô, nunca que eu vi isso. Nunca vejo nenhum brasileiro falar de moda. Cara, eu acho que a galera curtiria pra caralho você fazer vídeo analisando
capa. Você já quis fazer isso? O meu marido opinou, falou assim, ele é cheio das ideias, assim. E ele falou, eu acho que tu devia pegar capas e analisar. E é isso que eu acabei de falar aqui, que eu fico... Eu sou muito diplomática, sabe? Então eu fico pensando muito bem como eu vou fazer isso de uma forma delicada, porque eu não consigo dizer assim, pegar o livro e dizer assim, essa capa é uma porcaria que esse capista fez, é um horroroso, é ruim, é horroroso, eu que sou boa, eu faria totalmente diferente. Eu não gosto dessa pegada, sabe? De denegrir o trabalho do outro em prol de que eu faço melhor que ele. E eu sei que por trás as decisões da capa não são só dele. Então eu tenho isso em mente e eu vou experimentar. Claro que eu experimento conteúdos e eu vejo o quanto furou a bolha. Porque se eu não hypar, também não adianta, né? Eu ficar fazendo conteúdo avulso, porque tem uma pessoa que me ensinou que é uma oferenda, conteúdo de oferenda, que você faz, ninguém viu e ninguém quer saber. Então, assim, claro, eu pretendo fazer, só que eu vou pensar como roteirizar de uma forma que eu mantenha a minha personalidade diplomática, que eu consiga analisar em pouco tempo, né? Porque Reels eu não tenho muito tempo, eu falo devagar, eu sou lenta, né? Então aí depois eu corto, eu me acelero, enfim. Mas assim, em pouco tempo, como eu vou analisar isso de uma forma diplomática, fazendo as pessoas entenderem também que o capista, ele não é o responsável pelo aquele caos totalmente. Mas é claro, quando eu pego uma capa ruim e falo, credo, capa horrorosa, eu faço isso. Só que eu tenho meus filtros, porque eu não quero que o outro que fez aquilo fique mal com aquilo. Eu não gosto de despertar esse tipo de sentimento. Sim, e você analisar também a capa de uma outra pessoa falando como você faria, pode até ser um pouco ofensivo, né? Você fala, pô, mano, tá errado, você tem que fazer desse jeito. É igual você falar pro artista como ele deve pintar. Porque assim, eu sei que ele não fez. Eu sei que. Eu tenho uma capa, que, sério, eu fiz uma capa. Eu nem tenho esse livro aqui no meu acervo porque eu não quis. Eu fui obrigada a fazer. Era um azul com dourado. O senhor pediu para colocar a foto dele na capa. E era uma pintura do século XII, eu acho, quando ele tinha 14 anos. Enfim, era uma coisa tão escabrosa. E eu lembro que eu fui pro lançamento, nessa época eu trabalhava em editora, porque hoje, se eu quiser dizer, não vou fazer, eu posso pular fora, mas na época eu trabalhava na editora, né? E eu fui pro lançamento, eu me escondi, assim, sabe? E aí o cara falou, foi ela que fez a capa, que era ela que fez. E eu assim, ó, eu fui obrigada. Então, lembrando desse fatídico dia, né, eu fico pensando, a pessoa que pegar aquela capa vai dizer, cara, capista horrível, mas eu fui obrigada. Então, assim, mas se eu conseguir montar de uma forma que eu fale da criação em si, não envolva esse criador, né? E tem essa delicadeza, eu ainda vou construir o meu formato de falar isso. Eu acho que é importante, que é bom, mas eu também não sou a melhor capista que o mundo já viu, né? Eu tenho bom senso. Claro. Mano, e as duas últimas perguntas eu faço para todo mundo. Você é o cara dos filmes, né? Eu adoro filme e coisa assim. Então eu sempre pergunto, quais filmes você recomendaria para mim? Quais 3 filmes você recomendaria? Tá, eu peço pra galera não falar nada que tenha romance ou seja comédia romântica. Odeio. Pode ser? Não pode ser? Não, eu sou apenas romântico. Ah, mas eu não posso recomendar, mesmo que eu goste. Não, recomendo, claro. Não, eu tô brincando, tem filme de romance que eu gosto pra caralho. Tem aquele About Time, não sei se tu já viu, que é de viagem no tempo. About Time. Por nome, eu sou péssima. Até para lembrar esses nomes agora, vou pegar minha Netflix aqui. Ele se apaixona por uma mulher e daí ele fica viajando no tempo, tá ligado? Eu acho que eu já vi. Eu gosto de Viagem no Tempo. É o tipo um ator inglês. É um ator inglês. Ruivo. Cara, ele é muito bom. Ah, mas pode recomendar. Fica à vontade. Olha, eu, assim, de pronto, eu não vou lembrar, assim, mas eu tenho uma série que eu gosto muito, eu adoro dorama. Eu assisto para relaxar, muitas vezes, para acreditar na humanidade. Então, Tudo Bem Não Ser Normal é uma série que eu sou absolutamente apaixonada. Eu já assisti 3 vezes. E eu me emociono e rio em todas. E tem uma escritora, que é a Comunhão, que é uma escritora com uma personalidade que eu acho que é bem parecida com a minha. Então, eu me identifico com a personagem também. Apesar de outras pessoas que assistiram dizer, Elaine, não tem nada a ver contigo, mas eu, internamente, me identifico. Então, tem uma escritora, tem as questões que uma escritora vive e tem toda a dinamicidade, ele é muito complexo emocionalmente, psicologicamente, a evolução dos personagens é incrível. Então, eu gosto muito dessa série. Orgulho e Preconceito já assisti várias vezes.
Então, é um filme que eu acho de uma estética lindíssima, adoro toda a trilha sonora. É um livro que eu gosto também, e é um romance. Deixa eu ver o que mais. Eu não preciso lembrar de tudo. Assim, eu gosto de filmes profundos, mas eu sou muito sensível, eu sou muito sensível, eu fico aquilo na minha cabeça. Então, terror eu não vejo, suspense eu não vejo. Se forem coisas que a pessoa sofre muito, eu fico pensando nisso muito tempo. Eu sou uma página, uma pessoa altamente sensível. Então, assim, tenho muitos filtros para assistir. Ok. Então tá, para acabar, você recomenda um livro, qualquer um. Ai, livros, como eu amo todos. Deixa eu falar mais de um, deixa eu falar alguns. Pode. Olha, não, eu vou falar um autor. Eu acho que passar pela vida sem ler Machado de Assis é muito triste. É clássico. Machado de Assis, meu nome é Jolene Borges Machado. Eu gosto muito mais de Borges, porque eu sou mais ligada à família da minha mãe, e gosto da sonoridade de Borges, mas eu uso Machado por causa dele. Ele foi viver com a mente dele na minha adolescência e José de Alencar ele fez toda a diferença na minha vida. Eu queria poder agradecê-lo. Então, assim, leiam O Alienista para entender que todo mundo é louco. Né? Então, ler O Alienista é fundamental para você nunca dizer que o outro é louco, todo mundo é. Tudo de Shakespeare é muito incrível. Né? Eu já li algumas coisas. Hamlet é sensacional, Rei Leão é inspirado nele, com certeza. Então, assim, tudo de Shakespeare é muito bom, mas eu li recentemente, agora eu fiz uma análise sobre o Mercador de Veneza, riquíssimo, riquíssimo. Eu falei sobre o Mercador de Veneza e o Jogo do Tigrinho, fiz uma analogia. Então, assim, ler clássicos são incríveis, e nós temos tantos escritores incríveis no Brasil e não lidos, e é um grande lamento saber que o povo brasileiro, agora 53% da população não lê. Então, mas eu entendo que também é algo que é desenvolvido. Para mim foi nato, desde muito pequena eu tive interesse em alguma coisa de outra de vida mesmo, mas eu incentivava assim sempre os meus irmãos, as pessoas ao redor com alguma coisinha. Eu acho o livro ideal para a pessoa. Então, se eu pudesse deixar um recado para as pessoas lerem mais, não é sobre vai lá e ler e forçar as pessoas a lerem, ser chato, e sim, ache o livro ideal para aquela pessoa que você quer incentivar. Ache o livro que é a cara dela. Eu lembro que a minha irmã, ela tem uma paralisia facial e ela não lia. E eu ficava pegando o pé, vamos ler tal coisa, vamos ler tal coisa. E um dia eu achei O Menino Narigudo, de Valcir Carrasco. E aquele foi o livro da vida da minha irmã. Eu achei esse livro numa biblioteca, levei para ela e disse: se você ler O Menino Narigudo, de Valcir Carrasco, eu nunca mais encho o seu saco. Era uma promessa. E ela disse: então, tá prometido, não pode mais encher meu saco. E ali ela leu O Menino Narigudo e nunca mais ela parou de ler. Então, às vezes, a gente precisa achar o livro ideal para a pessoa. Cara, eu entendo. É o que eu tô tentando, tá ligado? Eu tenho TDAH, né? Eu tô nos meus 7 anos. Cara, é um inferno. Eu leio a mesma linha 2 vezes, daí chego na próxima página, a gente esquece tudo. Nossa, é um inferno. O único livro que eu consegui ler na minha vida foi o Perseguido. Porque eu escrevo então. É 2 em 1, já lê, já escreve, sensacional. Sério, mano, eu li o meu livro várias vezes e eu fiquei impressionado com isso. Porque normalmente eu fico com tédio, mas eu escrevi pra mim mesmo, pra ver se eu posso. Então, talvez o teu remédio esteja aí. Então, exatamente. Lê o que escreve. Acho que não tem fórmula pronta, né? Por exemplo, meu marido gosta muito de finanças, então eu acho sempre psicologia financeira, o Homem Mais Rico da Babilônia a gente lê junto. Então, assim, eu tenho as minhas leituras e tenho as leituras que eu faço com ele. E assim a gente vai incentivando. Daqui a pouco eu vi um dia ele estava ali lendo sozinho. E ó, que fofura. Então, assim, é uma coisa que vai sendo natural. Quando você lê muito, isso está no seu dia a dia, o outro vai começando a se sentir convidado também. Cara, e a última pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou mudar um pouco a pergunta, por conta do que você faz, que é, se você pudesse escrever um livro sobre toda a sua vida, como é que seria? Como é que seria o quê? Um livro sobre toda a sua vida. Como você escreveria ele? Eu acho que eu faria um livro infantil, com pegadas psicológicas e muita poesia. Eu ia me inspirar em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é um livro sensacional.
Pô, mano, então, tá ótimo, cara. Cara, muito obrigado por ter aceito esse tema de tempo. Cara, você é sensacional. Adorei você, mano. Você é fofa. Eu amei, que conversa boa. Eu sempre falo que diagramação é um tema muito chato, né? Quem vai querer ouvir esse podcast? Eu fiquei pensando, né? É um tema chato, né? É só ficar ali organizando um texto, mas tem toda uma profundidade, né? De se envolver com um objeto tão misterioso, tão grandioso que é o livro, né? Cara, fica de boa. Se a galera achar que esse tema é chato, eu já conversei com essa pessoa que trabalha pousando barco, tá ligado? É esse, a galera me pergunta onde porra foi aquele. Eu Mas, falo, cara, eu falo sempre, meu grande desafio é tornar esse tema interessante. É um grande desafio, mas eu acho que eu estou à altura do desafio. muito obrigado. No futuro eu te chamo pra gente fazer uma live daí com a galera vendo e tal. Então, obrigado, tamo junto. Tenha uma bela noite. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.